Ok. Bom, então, boa noite a todos e a todas. Nós agradecemos muito a presença de vocês aqui nessa noite de sexta-feira, para a gente poder ter esse encontro para conversar um pouco sobre a pedagogia Freinet e o trabalho docente. Nós vamos, antes de começar a nossa conversa, né, então, meu nome, desculpem, eu não me apresentei, né, meu nome é Daniela Anjos, para quem não me conhece, eu sou docente do programa de pós-graduação em educação, também do curso de pedagogia da Universidade de São Francisco, né, que está sediando esse evento online, né, e junto com a Ana Flávia Valente Buscariolo, nós organizamos um número temático que foi publicado recentemente no Caderno SEDES, né, intitulado Trabalho Docente, Pedagogia Freinet e Trabalho Docente, e a gente está aqui hoje, então, com alguns dos autores para fazer uma conversa e falar um pouco desse número especial que a gente organizou com muito carinho, né? E aí, para começar a nossa conversa, a gente vai começar com uma música, ouvindo um poema e uma música, para a gente ir chegando, assentando, né? E quem foi chegando depois, a gente está pedindo para vocês irem colocando no chat o nome, de onde vocês vêm, para a gente saber, né, quem é o nosso público aqui, e a gente vai compartilhar aqui uma música, e logo a gente começa os nossos trabalhos de hoje, tá? Isso tudo porque a gente foi criado num lugar onde não tinha brinquedo fabricado. E aí a gente tinha que inventar os nossos próprios brinquedos. Inventava, não inventava? Boizinhos de osso, tinha uns instrumentos também, uma bateria de lata, bolas de meia. Inventava? Uma coisa que a gente fazia era ouvir nas conchas os segredos do universo. Eu acho que o quintal onde a gente brincou quando era criança é muito maior do que a cidade. É que a gente só descobre isso depois de grande. A gente descobre que o tamanho das coisas há de ser medido pelo amor que a gente tem por elas. Quero nossa cidade sempre ensolarada, os meninos e o povo no poder. Eu quero ver São José da Costa
Rica, coração civil, inspire no meu sonho de amor, Brasil. Se o poeta é o que sonha, o que vai ser real, vou sonhar coisas boas que o homem faz, esperar pelos frutos do quintal. Sem polícia, nem a milícia, nem feitiço pra ter poder. Viva a preguiça, viva a malícia, que só gente é que sabe ter. Assim dizendo a minha utopia, eu vou levando a vida, eu vou viver bem melhor. Doida pra ver o meu sonho teimoso um dia se realizar. La 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 la. Coração civil, inspire no meu sonho de amor, Brasil. Se o poeta é o que sonha, o que vai ser real, vou sonhar coisas boas que o homem faz e esperar pelos frutos do quintal. Sem polícia, nem a milícia, nem feitiço pra ter poder. Viva a preguiça, viva a malícia, que só a gente é que sabe ter. Assim dizendo a minha utopia, eu vou levando a vida, eu vou viver bem melhor. Doida pra ver o meu sonho teimoso um dia se realizar. La 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 la. Bom, começamos aí com a música Coração Civil, do Milton Nascimento, na voz da Carol Ladeira, que é uma amiga querida de muitos de nós aqui, e também que participava desse grupo Canta Vento, né? Depois eu coloco o link aqui para quem não conhecia, vale a pena conhecer o trabalho. Bom, então, estamos aqui reunidos nessa noite de sexta-feira, né, para o modo de Paulo Freire esperançar por um mundo melhor. E foi esperançando que essas mulheres professoras aqui presentes hoje aceitaram o nosso convite para escrever um texto no número especial Trabalho Docente Pedagogia Freinet, publicado no Caderno SEDES recentemente. Além delas, há outros autores neste número, mas não era possível reunir todos em uma única live. Então, optamos, nesse momento, por privilegiar as mulheres professoras aqui presentes, que registraram em seus textos experiências de trabalho com crianças na escola pública, inspiradas na pedagogia Freinet. Buscamos, neste número temático, dar visibilidade a este movimento na incansável luta por uma educação de qualidade para todos e todas. Passo para a Ana Flávia continuar. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Bom, agradecer primeiro, né, a presença de todos, é uma grande alegria, depois de tanta luta, a gente conseguir publicar esses SEDES, foi um trabalho de muitas mãos, né, e agradeço a todos que estão aqui, e as meninas, as autoras que aceitaram esse desafio. Bom, vou começar a minha fala trazendo uma citação que eu gosto bastante do Freinet, que diz o seguinte: na organização do nosso trabalho, levaremos em alta conta as barreiras. A escola é o que é. A sala de aula não é o suficientemente grande. A iluminação nem sempre é perfeita.
mas temos de construir partindo dessas realidades e, algumas vezes, opor a comoventes veleidades, um decisivo impossível, esperando pelo menos obter, com nossos recursos, uma melhoria material que permita a realização dos nossos sonhos. É uma citação que está no livro, está no Escola do Povo, de Freinet. Bom, para além disso, né, a gente vai falar um pouquinho também do coletivo na pedagogia Freinet. A gente tem um coletivo desde 2017, que é o nosso GT Freinet, que nasceu lá na Edson Luiz Lima Souto, nossa escola, minha, da Vivi, da Cíntia, Dani passou por lá enquanto pesquisadora, né, e é uma escola aqui em Campinas, né, da rede pública, da rede municipal. E esse GT, que nasceu em 2017 lá na Edson, hoje agrega professores de diferentes redes, que tem estudo, discussão do trabalho. A gente, na pandemia, reinventou esse modo de se encontrar, né, fazendo encontros online e se fortalecendo enquanto coletivo, né? Como o Freinet dizia, no sentido de já não estamos sós, de verdade, né? Bom, o Freinet não patenteou os instrumentos de trabalho que ele criou, a gente sempre gosta de ressaltar isso, ele criou um movimento e tem sua pedagogia alicerçada em princípios como livre expressão, autonomia, trabalho e cooperação. Cooperação que também se estende ao coletivo docente, na troca entre os pares, no ato de abrir a sala para compartilhar uma prática de sala de aula, chamar a vizinha para ver o que está acontecendo ali, a vizinha de sala, fazer né, essa coisa do coletivo para as crianças e também no trabalho entre os docentes. Isso é um diferencial importante da pedagogia Freinet. E também a gente vai aproveitar esse encontro para homenagear a professora Rosa Maria, né? A gente não pode deixar de fazer essa homenagem à educadora Rosa Maria Sampaio, que nos deixou em maio deste ano. A Rosa era formada em Belas Artes, na Faculdade de Belas Artes de Campinas, militante do movimento da Escola Moderna desde a década de 70. Foi uma das pioneiras a trazer, né, estudar o Freinet aqui no Brasil, e contribuiu muito para a divulgação da obra do Freinet aqui no Brasil, né? O livro amarelo, né, o livro Freinet, Evoluções Históricas e Atualidades, foi e ainda é a porta de entrada para muitas de nós na pedagogia Freinet. Então, a gente queria prestar nossa homenagem e uma reverência ao legado que a Rosa nos deixou. Bom, então a gente vai... são 3 artigos, né, que vão ser apresentados aqui hoje, e a gente vai, antes de cada uma falar, fazer uma breve apresentação, né, das autoras, né, começando pela querida Luciana Magre, pela professora doutora Luciana, a recém-doutora Luciana Magre de Melo Munhoz, né. A Lu foi professora da educação infantil na Rede Municipal de Educação de Campinas. Ela também atuou como professora de cursos de pós-graduação em educação infantil e psicopedagogia da Unisal, e foi formadora de professores na Rede Municipal de Campinas também, pelo Cefortep. Ela possui experiência na área de educação, com ênfase em didática e formação docente, atuando principalmente nas seguintes áreas: formação inicial e continuada de professores de educação infantil, práticas pedagógicas na educação infantil de 0 a 3 anos e pedagogia Freinet. Ela é mestre e doutora pela Faculdade de Educação da Unicamp. Ela estagiou em escolas públicas da educação infantil e fundamental na França, participando de edições das revistas do movimento da Escola Moderna na França, e é pesquisadora do GPEC, Grupo de Pesquisa em Educação Continuada da Faculdade de Educação da Unicamp. Então, Lu, a palavra é sua, vou compartilhar aqui, começar a compartilhar seus slides, você vai me avisando quando for para mudar, tá bom? El micrófono, Lu. Tá fechado, Lu? Desculpa, gente. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de dizer que eu estou muito, muito feliz de estar aqui. Em primeiro lugar, eu estou feliz
porque é uma... E, em segundo lugar, e não menos especial, é porque eu estou entre amigas. Eu tenho uma profunda admiração e um profundo carinho pela Ana Flávia e pela Dani. Nós nos conhecemos há muitos anos e, ao longo desses anos, a gente tem feito muitas parcerias que têm dado bons frutos. Então, essa é uma amizade que a Pedagogia Freinet me deu. E aí, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com a Pedagogia Freinet, mas uma experiência um pouco diferente do que a gente está acostumado, porque foi o meu trabalho como professora no berçário, como professora de bebês. Eu trabalhei com crianças de 4 meses a 1 ano e 8 meses. E esse foi um grande desafio quando eu ingressei como professora concursada na Prefeitura de Campinas. Dani, eu vou pedir para você passar, por favor. Então, a minha experiência antes de trabalhar com os bebês já era uma experiência de professora de ensino fundamental e de educação infantil. Então, eu já tinha trabalhado com a Pedagogia Freinet com crianças de 4 a 10 anos. E depois, num segundo momento, como professora no ensino superior e também professora em pós-graduação. Mas nunca tinha trabalhado com bebês, nunca tinha trabalhado com crianças bem pequenas. E esse foi o meu desafio. O curioso é que eu, nessa época, dava formação de professores e muitas professoras que trabalhavam com bebês me perguntavam se era possível trabalhar os instrumentos da Pedagogia Freinet com crianças tão pequenas. Eu dizia que eu acreditava que sim e que elas queriam me mostrar se isso era possível ou não. E não foi a minha surpresa quando eu fui também trabalhar com os bebês e fui fazer o que eu falava para elas fazerem. E aí, quando eu chego na prefeitura, na creche, eu me deparo com uma realidade que acontece nas creches brasileiras, que é da superlotação, que é não respeitar o número adequado de crianças por adulto e nem o número adequado de crianças num espaço de sala de aula tão limitado. Então, quando eu comecei a trabalhar com os bebês, eu tinha na minha lista de bebês matriculados 24 bebês. No final, e os documentos no Brasil recomendam que nós tenhamos de 6 a 8 bebês por adulto. E quando esses números, quando os bebês, vai aumentando o número de bebês, a Prefeitura de Campinas encontrou como saída aumentar o número de adultos. Mas isso não resolve o problema, porque o espaço físico não aumenta. Você aumenta o número de pessoas dentro da sala, mas você não aumenta o espaço físico. Então, com 24 bebês, eu tentei organizar a sala já na perspectiva dos ateliês. E aí, para quem não conhece o que são os ateliês, eu vou explicar brevemente. A ideia do Freinet é que nós disponibilizássemos materiais acessíveis de fácil acesso para as crianças, que as crianças pudessem escolher esses materiais, as linguagens que elas gostariam de se expressar. Então, vamos dizer que a gente tenha uma sala e que você tenha num determinado espaço, num canto da sala, materiais de desenho, depois materiais de pintura, materiais para jogos simbólicos, como casinha, carrinho, fantasias, materiais de jogos de encaixe, materiais para fazer experimentos com água, jogos de empilhar, de montar. Ou seja, a gente oferece para a criança um ambiente em que ela pode escolher aonde ela vai trabalhar. Então, foi assim que eu pensei em organizar a sala do... Não funcionou tão bem. Então, eu tive uma segunda tentativa,
eu tentei fazer oferecer para as crianças esses materiais num outro espaço da creche, que era o corredor. Mas eles eram bebês, crianças muito pequenas, que fugiam. Até que nós percebemos que se nós dividíssemos o grupo, ficássemos eu e mais uma educadora, 12 bebês, e outras 2 educadoras com os outros 12 bebês no parque, nós conseguíamos trabalhar com mais tranquilidade. Então, a gente percebeu que esse número de 8 a 12 bebês funcionava bem, dava para dar atenção e eles podiam ficar tranquilos para explorarem os materiais. Mas esse espaço que nós usávamos também era um espaço em que os bebês menores tiravam soneca e dormiam. Então, a sala de aula também era o dormitório. E aí eu tive fazer os ateliês que não prejudicasse os bebês menores. Foi então que nós tivemos a ideia de reformar um quiosque que tinha na escola, que era um espaço subutilizado, para adequá-lo no atendimento aos bebês. Então, eu vou pedir para a Dani passar para mim, por favor, Dani. São 2 fotografias da sala de aula. Na primeira fotografia, nós confeccionamos um cavalete, e esse cavalete, é possível as crianças pintarem dos 2 lados, é possível ter 6 crianças pintando ao mesmo tempo. A gente mandou fazer esse cavalete de ferro, porque eu imaginei que quando eu colocasse um cavalete desse numa sala de bebês, eles iam subir, eles iam descer, eles iam passar por baixo, por cima, e foi isso que aconteceu. Então, ele era de ferro, bem resistente, bem forte, ele nunca tombou, e ele aguentava todas as brincadeiras, ele virou cabana, ele virou casinha, e na hora do ateliê, ele era usado para as pinturas. Nessa outra foto, a gente tem um bebê de 8 meses que está no ateliê de jogos de encaixe. Então, eu fui organizando o ambiente com os materiais, a gente abria a porta para eles e eles escolhiam onde eles queriam trabalhar. Por que eu falo a palavra trabalhar? Porque eu parto do mesmo referencial que o Freinet partia, de que nós, seres humanos, nos realizamos por meio do nosso trabalho. E que o tateio da criança com os brinquedos e com as diferentes linguagens é um trabalho que realiza a criança. Mas essa era a sala que os bebês menores também dormiam. Então, eu tive esse problema e aí nós encontramos uma saída que foi reformar o quiosque da creche, que era um espaço na área externa, para poder fazer os ateliês com mais tranquilidade com os bebês. Pode passar, Dani, por favor. Esse é o quiosque. Então, o quiosque, ele era uma cobertura aberta nas laterais, a gente segurança com as crianças pequenas, e trocamos o piso, colocamos armário, colocamos as torneiras na altura das crianças, e assim o nosso quiosque foi reformado. Pode passar, Dani, por favor. Então, eu organizei os materiais. Nesse dia, foi o dia que nós fomos para o quiosque pela primeira vez. E eu organizei os materiais antes que as crianças chegassem, já deixamos os papéis, as tintas, os rolinhos de pintura, para que as crianças pudessem explorar os materiais. Mas eu, na minha ânsia de vê-los usando os materiais e o quiosque, não me toquei do mais óbvio numa situação como essa, de que primeiro as crianças iam querer explorar o ambiente, todo o espaço, para que num segundo momento elas tivessem interesse pelos ateliês.
Então, se vocês observarem bem, a terceira criança lá em cima, ela está olhando alguma coisa atrás do cavalete. E eu tive uma sorte aí de tirar foto na hora que ela está fazendo isso. E essa criança está olhando alguma coisa atrás e a gente vai ver o que ela está olhando. Pode passar, Dani. Volta mais uma. Não, tá certo. Desculpa, Dani. Pode passar. Isso. Então, eu vou ler a narrativa que eu fiz contando essa situação. No primeiro dia em que fomos para o quiosque, eu e a monitora propusemos que as crianças pintassem um painel que ficaria exposto na porta da sala. Porém, não levamos em conta que o quiosque era um espaço novo para as crianças e que elas gostariam de explorar todas as suas possibilidades, pois a pintura do painel fazia parte do nosso planejamento, mas não das crianças. Elas até se divertiram pintando com o rolinho. Algumas mostraram satisfação em molhar as mãos com guache, enquanto outras ficaram aflitas com as mãos meladas. Mas foram unânimes no interesse em mexer com 2 torneiras presentes no espaço. Assim notamos qual era o real desejo delas e deixamos que experimentassem a alegria de abrir e fechar as torneiras. Esse foi um registro do meu trabalho realizado no dia 23 de março de 2018. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o planejamento de ir para o quiosque para pintar o painel era meu e da monitora, ou seja, era o planejamento dos adultos. Mas eu não levei em consideração o real interesse das crianças. Pode passar, Dani. E aí, as crianças enxergam a pia. E fica a habilidade de abrir e fechar a pia, de se molhar, de olhar por baixo, de mexer, de puxar. E eu percebo ali a minha falta de sensibilidade em fazer um planejamento sem levar em consideração os interesses das crianças. E aí a gente deixa as crianças brincarem, explorarem a água, se lambuzarem. Elas estavam até de avental. Mas chega um dado momento que a gente percebe que já estava há bastante tempo com a torneira aberta, então a gente pegou algumas bacias, colocamos água na bacia e fomos para a área externa do quiosque para que eles pudessem continuar brincando com água. Pode passar, Dani. E aí nós ficamos com as crianças brincando com as bacias e com as águas. Isso aconteceu nesse dia e depois, nos outros dias que nós íamos para o quiosque, eu nem ia com eles mais para o ateliê. Nós já íamos para esse espaço com as bacias, com água, e aí nós ficamos pelo menos uns 10 dias brincando de boiar as sementes, as pedrinhas, colocar folha, ver se boia, colocar anilina, colocar brinquedo, pegar esponja, pegar funil, pegar mangueira, ou seja, qual era o interesse real das crianças bem pequenas? Era manusear a água, era manipular a água, é experimentar todas as possibilidades da água. Então, nós fizemos isso até eles não mostrarem mais interesse pela água e começarem a mostrar interesse de novo pelo que tinha dentro do quiosque. E aí nós voltamos para o quiosque e conseguimos fazer trabalhos maravilhosos com as crianças. Aí eles foram pintar, eles foram mexer com a argila, eles foram mexer com a massinha, eles foram pegar os livros, eles foram pegar os jogos. Mas primeiro a gente atendeu o interesse deles. E aí o Freinet diz que se você não voltar a ser como uma criança, não entrará no reino encantado da pedagogia. Ao invés de procurar esquecer a infância,
acostume-se a revivê-la. Reviva-a com os alunos, procurando compreender as possíveis diferenças originadas pela diversidade de meios e pelo trágico dos acontecimentos que influenciam tão cruelmente a infância contemporânea. O que eu quero dizer com isso? É que a cena das crianças brincando com água reviveu a criança que eu fui um dia e que adorava brincar com água. Então, ao invés de eu dizer para as crianças, não, esse não foi o planejamento, não, vocês vão fazer sujeira, não, agora não pode, eu peguei a minha criança, que eu carrego dentro de mim, e fui brincar de água com as crianças. Então, mais do que eu conseguir fazer os ateliês com as crianças, porque é possível fazer ateliês com crianças bem pequenas, é a sensibilidade de se pôr no lugar das crianças e fazer com elas. Foi essa a lição que eu aprendi no ateliê com os bebês. Dani, pode passar, por favor. Então, acreditar que os bebês são capazes e sujeitos de direito, merecedores de uma educação de qualidade, permite a reorganização dos espaços, tempos na creche, potencialidades e singularidades. Então, eu gostaria de agradecer a Dani e a Ana Flávia mais uma vez pela oportunidade e agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente nessa noite, falando sobre a pedagogia Freinet. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Lu. Eu coloquei, enquanto a Luciana falava, no chat, o link do texto, né, que ela escreveu junto com o professor Guilherme Prado, que está publicado no Caderno SEDES, né, e agora e aí eu vou colocando ao longo os outros, e nós convidamos também, claro, a leitura dos textos, né. E no final, né, eu esqueci de falar isso no começo também, cada uma vai apresentar, e aí no final a gente abre para comentários, perguntas, tá? Mas quem quiser ir comentando no chat também fique à vontade. Ana Flávia? Bom, a gente vai passar agora para a apresentação da professora Cíntia Vieira Brum Lima, que é uma grande parceira, desde que eu cheguei na Edson, na escola pública, lá em 2010. Então, é com muito prazer que eu apresento a Cíntia nessa nossa conversa. Bom, a Cíntia é professora desde 2006, iniciou a docência na rede estadual de ensino. Em 2010, né, como eu disse, ingressou na rede municipal de Campinas, na MF Edson Luiz Lima Souto, e foi nessa escola que se encontrou e encantou com a pedagogia de Freinet. Ao se deparar com o quinto ano com significativa defasagem de aprendizagem, especialmente com relação à alfabetização, buscou caminhos possíveis para dar conta de uma turma tão diversa. Foi então que entrou na sala de sua vizinha, que era eu, no caso, que tinha também um quinto ano bastante semelhante e já trabalhava com a pedagogia Freinet. E aí a Cíntia decidiu se arriscar, aprender e colocar em prática as proposições do educador francês. Né, estudou muito, fui testemunha desse estudo árduo, incessante e do encantamento, da paixão que foi nascendo a partir desse encontro da Cíntia com Freinet. Atualmente, há mais de uma década desse encontro, a professora Cíntia, após muita dedicação e muito trabalho na escola pública, se tornou uma referência na pedagogia Freinet. Apesar dela não gostar desse título, a gente sabe que a gente vê as estagiárias, as pessoas que passam pela nossa escola sempre reverenciando e dizendo o quanto é importante o trabalho da Cíntia, né? E também ela é membro da REPEF, que é a Rede de Educadores e Pesquisadores em Pedagogia Freinet, mestre em Psicologia Educacional e doutoranda também pelo Grupo Ali. Passo a palavra para a Cíntia contar um pouco do trabalho. Só um minutinho. Cíntia, desculpa, vou caçar sua palavra.
Eu ia falar o que você vai falar. Ah, então tá bom. Que eu vou apresentar já também a Vivi, porque o artigo, então, a Cíntia, a Viviane e a Poliana escreveram juntas e elas vão falar juntas do texto, né? Eu acabei de colocar aqui no chat o título do texto e o link, né, de acesso a ele. Então, eu vou falar um pouquinho da Vivi, porque daí elas já vão falar juntas, tá bom? Então, a Viviane Domingos Castro, né? A Vivi iniciou a sua formação docente no ensino médio profissionalizante em 1996, no Cefam, antigo Cefam, né? Centro de Aperfeiçoamento do Magistério, e também fez pedagogia na Unesp, incentivada pela sua professora de português da 8ª série. E aqui a gente lê esse lindo relato da sua ex-aluna, né? Que eu tinha lido para sua apresentação isso, né, da sua inspiração para a pedagogia, e aqui tem uma aluna, ex-aluna, que se inspirou em você, muito lindo isso. Bom, então, a vivência, né, como professora, nas suas primeiras aulas, fez com que ela retomasse os estudos, buscando autores que auxiliassem nesses desafios de professor iniciante. Entre esses autores estavam Paulo Freire e a teoria histórico-cultural de Vygotsky. Com as ideias de trabalho em equipe e valorização, né, do coletivo, ela começou a sua jornada no serviço público. Os tateios pela pedagogia Frenet ganharam fôlego quando ela mudou seu local de trabalho no momento de reestruturação da sua prática pedagógica. Em 2016, após ingressar numa nova escola, a pedagogia Frenet passou a ser uma prática presente entre o grupo de professores, onde surgiu o GT, né, que a Ana Flávia acabou de falar na apresentação, né, que é um grupo de professoras que passou a estudar e trocar experiências de práticas sustentadas pela pedagogia Frenet, e do qual a Vivi também é integrante. E ela também é membro da REPEF e mestre em educação pela Unicamp. Então, a palavra está com vocês. Vamos lá, então. Boa noite a todas e todos. Vocês me ouvem bem? Que bom. Bom, o nosso artigo, a Dani colocou aí, muito obrigada, Dani. O título dele ficou, turma, vamos fazer uma roda? Né? Bem a nossa fala na sala de aula. Trabalhando no princípio da livre expressão no ensino fundamental. Então, como nós fomos apresentadas, nós somos professoras do ensino fundamental. Esse ano eu estou com o 5º ano. É importante dizer que a gente também tem mais uma integrante, né, que escreveu esse artigo com a gente, a professora Poliana, mas ela não pôde estar aqui hoje. Mas ela está representada, está lá no artigo, compartilha do princípio da pedagogia Frenet, compartilhou as práticas dela ali também com a gente. E, bom, como as meninas já contaram, no nosso percurso de vida, formação, cada uma de nós teve ali o seu momento de encontro com a pedagogia Frenet. E daí, conversando para o artigo, a gente tentou achar um ponto de encontro entre nós, né? Algo que nós três pudéssemos falar, e a gente escolheu falar um princípio que é muito caro, que é o da livre expressão. Mas, então, a gente discute um pouco esse princípio, e é importante dizer que ele não acontece no vazio. A livre expressão, dentro da pedagogia Frenet, dentro das nossas salas, o grande desafio é que ela aconteça no contexto de um trabalho colaborativo, né? Então, não é apenas dar voz à criança, é dar voz no contexto de um trabalho que seja colaborativo, e isso é desafiador todos os dias. Isso não é simples, não tem uma receita. A ideia do artigo não é que essa experiência seja replicada tal qual, mas é que sirva de inspiração mesmo, né? É o modo que nós encontramos. E aí nós escolhemos para compartilhar 3 experiências de roda. Então, a gente discute um pouco sobre a livre expressão, a gente traz
algumas autoras freinetianas de longa caminhada para pensar a livre expressão com a gente, além das palavras, né, do próprio Freinet. E aí a gente escolhe compartilhar sobre a roda de conversa, que a Vivi vai falar brevemente, a roda de jornal de parede, né, que é uma espécie de, que é uma assembleia de sala que acontece, e a roda de leitura de texto livre, que é uma prática bastante já comum na nossa escola. Eu sempre falo que é o grande carro-chefe na nossa escola, na nossa unidade, as rodas de leitura de texto livre. É importante dizer, né, que a livre expressão é muito cara, porque na época do Freinet, e hoje não é assim tão diferente, infelizmente, ele fazia uma denúncia que a gente traz lá, e eu vou ler a citação que a gente traz. Ele fala que essa escola, a escola tradicional da época dele, a escola republicana burguesa, além do papel ideológico que desempenha ao incutir pelos valores veiculados, valores estranhos à classe proletária, educa subliminarmente esta para a passividade e a autodepreciação, mediante toda uma gama de práticas. Então, é uma denúncia muito séria, né? Não era uma escola do povo. Existe muito essa discussão, né? Era uma escola para o povo e não do povo. E isso faz muita diferença, né? Então, pensando em não, né? Pensando em ir contra esse contexto, contra toda essa situação, práticas, então, que deem voz às crianças, práticas onde as crianças sejam protagonistas e autoras, junto conosco, né? Porque a escola tradicional não deixa de dar voz só para a criança, mas o professor também tem a sua voz cerceada em muitos momentos, né? Então, a gente traz essas práticas. Eu vou falar rapidinho da prática de texto livre, das rodas de leitura de texto livre. Então, como que a gente faz isso na prática, né? Uma das maneiras é a roda de leitura de texto livre. Os nossos alunos, eles são convidados a escrever textos ao longo da semana, de maneira livremente. Esses textos livres, eles são livres mesmo, tanto no momento que eles escolhem fazer o texto, como o tema, né, o gênero, é livre, né? E aí a gente combina um dia durante a semana para que esses textos circulem, para que eles sejam compartilhados, né? Eu cresci, infelizmente, em uma escola onde eu escrevia para a professora dar uma nota, guardar meu texto e, né, acabava ali. A nossa ideia é que a palavra circule. Então, esse momento é muito precioso, né? Antes da pandemia, a gente conseguia fazer essas rodas com mais de uma sala, com 2 salas. Agora, a gente está um pouco limitado, mas a ideia é ir retomando isso aos poucos, né? Que as crianças consigam, que esses textos circulem o máximo que a gente conseguir. Vivi, você já quer falar? Acho que nosso tempo é bem apertadinho. É só o gostinho, né, gente? Eu acho que para se aprofundar é lendo o artigo mesmo. Posso sim, Cíntia. Mas se tiver alguma coisa para concluir, pode finalizar. Então, eu vou pegar aqui o bastão. Pode pegar. Tá, então, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui e de participar desse número temático, a convite da Dani e da Ana Flávia. E também agradecer o depoimento da Juliana no chat, que me emocionou muito. Já deixei meu e-mail ali para ela, não tem o BR no final, tá, Juliana? Pode me escrever para a gente conversar mais. Bom, então eu vou dar continuidade à fala da Cíntia. Nesse artigo, eu não sei se ela falou, a gente trabalha numa escola de ensino fundamental, né? Nesse artigo, a gente traz, então, a livre expressão e três tipos de roda. Ela falou sim, eu que estou meio perdida aqui. Então, eu vou falar de 2 delas, né? A de jornal de parede, que é a assembleia, e a roda de conversa mesmo, tá bom? Então, o jornal de parede é um instrumento da pedagogia Freinet,
que o professor disponibiliza para os alunos um painel com os dizeres eu felicito, eu critico, eu proponho, eu pergunto, e é um painel interativo em que as crianças podem depositar ali, a partir das suas necessidades, os bilhetinhos, e isso vai ser lido numa assembleia, numa roda, numa assembleia, para ser discutido, para ser debatido, para ser resolvido, né? E alguns encaminhamentos são tomados a partir dessa assembleia. A partir das perguntas e das propostas das crianças, é possível o professor organizar o trabalho pedagógico, projetos individuais e coletivos, pensar novos combinados de convívio, né? Eu trouxe o exemplo aqui, um exemplo que não está no artigo, né? A gente traz vários no artigo, eu trouxe um exemplo bem curtinho para contar para vocês, assim, de uma aluna que queria muito, uma aluna logo depois da pandemia, no ano passado, e a família passava por uma situação financeira difícil, e essa criança sempre conversava comigo em momentos assim, mais descontraídos, sobre comida, né? Nossa, gosto tanto de hambúrguer. Nossa, no meu aniversário eu vou ao McDonald's, minha mãe vai me levar. Então, o tema de conversa era sempre esse. E daí ela colocou no jornal de parede uma proposta de que na escola, uma escola pública, que vem a merenda da prefeitura, ela colocou uma proposta de ter sorvete, né? E foi lido essa proposta no dia da assembleia, e a gestora da escola estava participando da assembleia, né? E estávamos próximo da semana do Dia das Crianças, e por conta dessa proposta, teve sorvete para todo mundo. Então, é uma situação que eu acho que ilustra, não está no nosso artigo, a gente levou outros exemplos, mas que eu acho que mostra como empodera a criança. Então, essa menina, ela percebeu que ali era um instrumento que beneficiava a turma, ela, né? Foi muito legal, né? Bom, com esse instrumento, nós trabalhamos, então, a livre expressão, a autonomia e a autogestão da sala de aula pelos próprios alunos. E a escrita também, que vai para esse mural, é uma escrita livre, né? Pautada na livre expressão e nas necessidades das crianças. No artigo, para mostrar a importância desse trabalho, nós destacamos como o trabalho com jornal de parede vai desenvolvendo também a confiança nas crianças, confiança nos colegas, pois eles percebem que esse é um local seguro para se expressar, que existe confiança também no instrumento, tá? Essa confiança, ela se reflete na quantidade de bilhetinhos, né, que aumenta, as críticas diminuem, aquilo começa a funcionar de uma forma orgânica, e na participação dos colegas no momento da assembleia. Quando o trabalho com o jornal de parede vai se consolidando, isso acontece de uma forma processual, né? No começo pode acontecer de ser muito tumultuado, principalmente quando não tem um trabalho já no ano anterior. Às vezes, na nossa escola, a gente consegue esse trabalho, como muitas professoras trabalham com a pedagogia Freinet, de ter uma continuidade de ano a ano. Mas quando a gente começa, as crianças levam muitos conflitos para o jornal de parede, né? Elas levam tudo, né? E aí também cabe ao professor, a gente discute isso um pouco no artigo, ajudar as crianças a entender que ali não é um instrumento para todo e qualquer tipo de resolver qualquer situação, né? Por exemplo, se a criança tromba com outra num caminho, no trânsito na escola, para ir na biblioteca, para o refeitório, um pedido de desculpa é suficiente para resolver, né? Então, no começo, as crianças acabam levando isso para o jornal de parede, e aos poucos isso vai sendo resolvido, né? Então, a gente traz esse instrumento e a gente entende que esse é um espaço democrático dentro da escola, né? Como o Freinet coloca na invariante número 27, para quem depois quiser, a gente pode pôr no link aí o texto das invariantes pedagógicas, né? Que a democracia de amanhã se prepara na democracia da escola. Então, essa acho que é uma coisa que eu queria deixar marcado. E a outra, assim, bem brevemente, a outra roda que a gente trouxe nesse artigo foi as rodas de conversa, né?
em que na nossa escola, no artigo a gente traz uma situação bem específica da roda que acontece no primeiro ano, com as crianças em fase de alfabetização, em que as crianças se reúnem diariamente em roda e podem contar suas novidades, né, de uma forma organizada, com inscrições, né, e essa fala, essa novidade que vem da vida da criança, das experiências que ela tem, elas são transformadas em textos escritos, né, e esses textos, eles são, o professor costuma ser o escriba, né, que é a forma como a gente coloca no artigo, que é da nossa experiência. O professor, ele é escriba nesse primeiro momento, a partir dos relatos que geraram maior interlocução, né? É um espaço de diálogo, de expressão, e aí esses textos, eles são publicados ou no jornal da nossa escola, costumam ir para álbuns, né? A gente faz álbuns com esses textos escolhidos, e também para a parede, né, que é uma prática que eu gosto muito de fazer, publicado na parede da sala, né. E aí as crianças, elas usam, como são histórias que geraram muita interlocução e que foram publicadas, esse texto, ele acaba sendo um referencial também para o processo de alfabetização. A criança, ela precisa escrever bicicleta, né, não importa que tem sílaba complexa, a criança lembra, no texto do meu amigo tem essa palavra, e ele recorre à parede, o texto publicado, ao jornal. Então, uma forma muito gostosa, eu gosto muito dessa prática, tá? Bom, daí para mais, nosso tempo é curtinho, né, e eu só queria, para finalizar, né, a Cintia e eu, a gente combinou de trazer uma coisa que está no nosso artigo, né, que nós não colocamos essas experiências como uma receita, né, a gente está partindo do princípio da pedagogia Freinet, e a gente reinventa, reelabora, a gente faz dessa forma, mas a gente sabe que tem outras formas de fazer, né. E a gente quer dizer também que uma das formas de aprender a pedagogia Freinet é entrar na sala da colega que faz pedagogia Freinet e participar dessa aula para aprender, né? Mas que nem sempre isso é possível, né? Então, no nosso artigo é um convite para vocês participarem da nossa aula, tá bom? Para a gente compartilhar nossa prática e trocar, tá? Obrigada. Muito bom, fica o convite à leitura. O link eu vou colocar aqui de novo. Ana Flávia? Eu acho que essa nossa roda, né, de lançamento é justamente para deixar um gostinho de quero mais, né? A gente dá uma pincelada e a gente fica querendo ler todos os artigos. Bom, a gente vai agora apresentar a professora Gabriela Varaldi. Gabi, vou falar em português mesmo, tá? A sua apresentação. A Gabi é uma professora aguerrida e militante da escola pública em Montevidéu, no Uruguai. Tem mestrado em Ciências Humanas, Teorias e Práticas na Educação. Participa do grupo de estudo e forma escolar do trabalho e experimentação pedagógica na Faculdade de Ciências Humanas e de Educação da Universidade da República, em Montevidéu. Faz parte do Observatório do Direito à Educação nessa mesma faculdade. É membro fundador do Movimento da Educação Popular Freinet no Uruguai, coautora do livro La Mano Piensa tras las... E não vou saber falar isso, Gabi. Ruelas de la Pedagogia Freinet, publicado em abril de 2019, uma publicação que sintetiza uma pesquisa que foi realizada entre os anos de 2016 a 2019. É também membro do Conselho Administrativo da Federação Internacional do Movimento da Escola Moderna, da FIMEM, né, que é o movimento mais importante, né, da pedagogia Freinet atualmente, que congrega professores de mais de 30 países. Enfim, é um prazer ter a Gabi participando desse número, né, temático, e passo a palavra a você, Gabi. Gracias, Ana Flavia, gracias, Dani. Y todos, bueno, desculpe, eu não falo português, mas yo voy a hablar despacio para que nos podamos comprender. En primer lugar, quiero
agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes y poder compartir lo que hacemos, porque es un placer compartir con ustedes estas vivencias entre gente amiga, compañeros, y compartir también las reflexiones que nos interpelan y nos hacen seguir andando, experimentando y reflexionando juntos. Soy maestra, como decía Ana Flavia, soy maestra de escuela pública. Este año tengo 4º año, creo que eu acho que em português se fala cuarta turma, ¿no? 4º año. Y esta experiencia fue realizada con 6º año, que es el último año escolar aquí, pero también fue realizada con 3er año. El artículo que escribí se llama Aulas Despiertas, la construcción de la autonomía a través del trabajo cooperativo. Y es un trabajo sobre el cual venimos experimentando y sistematizando con mi colega y amiga Ana Laura García, que es la presidenta del Movimiento de Educación Popular, Pedagogía Frené, de acá, de Uruguay. Y bueno, primeramente en este artículo tomo conceptos que son fundamentales para la pedagogía Frené, los cuales voy a repasar con ustedes hoy, tales como autonomía, el trabajo, haciendo énfasis en el trabajo libre, el trabajo cooperativo y la emancipación, porque estamos convencidas, así como también lo dijeron las compañeras que expusieron antes, que no se trata solo de aplicar las técnicas sin más, sino de otorgarles un sentido pedagógico a cada cosa que vamos haciendo. En un segundo momento del artículo describo una experiencia que realizamos junto a otra colega en la escuela donde trabajaba, en Montevideo, a través de la cual todos estos conceptos parecen conjugarse, todos estos principios, en una nueva experiencia, una técnica anclada en pedagogía Frené que allí describo, y a la que decidimos llamarle talleres cooperativos de trabajo libre. Bueno, aulas despiertas tiene que ver con habilitar espacios de movimiento, de creación, de participación, en oposición a aquella escuela silenciosa, reglada, donde los niños se sientan uno detrás del otro, donde el movimiento está casi prohibido. Entonces, estas aulas despiertas tratan de que fluya la participación y la comunicación entre todos y sobre todo entre los niños y las niñas, como algo indispensable, aquello que Frené describía como una agitada colmena, trabajando desde una disciplina que existe, pero que no es la disciplina autoritaria, no es opresiva, sino que es abordada colectivamente, con participación de todos y todas, consensuada, reflexionada y por lo mismo cuestionable y modificable. Estas aulas despiertas mueven estructuras, habilitan a los niños a construir su autonomía, a organizarse y a actuar colectivamente. Esta cuestión de la autonomía es necesario que yo precise, que les cuente, desde qué lugar la estamos pensando en este texto y en esta experiencia. Cuando hago referencia a la construcción de autonomía, lo estoy haciendo desde el lugar que señala Castoriadis, Cornelius Castoriadis, que afirma que al vivir en sociedad, las personas hemos creado las leyes que nos regulan y por lo mismo él sostiene que las personas podemos cambiar la sociedad. Esto es una tensión que existe entre lo que se llama heteronomía y la autonomía, donde la autonomía es el saberse instituyente, siendo parte de un todo. Es decir, podemos afirmar que uno es un sujeto autónomo si existe, si tengo la posibilidad real de participar como todos los demás en la formación de las leyes, en las decisiones políticas. Es decir, hay un sentido real de la construcción democrática que en la pedagogía Frené
no se trata de educar para la democracia, sino como hacía referencia Vivi con la invariante pedagógica, que no se trata de educar para la democracia, sino desde o en la democracia en la escuela. Y estos talleres cooperativos de trabajo libre profundizan, van más allá de la asamblea, que es vital para que funcionen, pero que también en el día a día el intercambio y la toma de decisiones de los niños y niñas desde su responsabilidad y motivación por el hacer, por el trabajo, por la experiencia de trabajo libre y cooperativo, hace que la construcción de autonomía esté presente durante todo el proceso. El concepto de trabajo libre lo podemos definir como el opuesto al trabajo enajenado, alienante, propio del sistema capitalista. El concepto de trabajo, Frenet lo toma desde la teoría marxista, donde se define el trabajo libre como la actividad a través de la cual el hombre actúa sobre la naturaleza, la transforma y satisface sus necesidades. Cuando transformamos nuestro entorno a partir de las condiciones materiales, también transformamos nuestra propia naturaleza. El trabajo libre nace de la creatividad, del pienso, de la reflexión y la búsqueda de la autorrealización. Durante el trabajo libre, uno se objetiva, se es parte del proceso, lo proyectamos, lo disfrutamos y nos liberamos. Y esa liberación, junto con la construcción de autonomía, nos lleva a algo más, a un escalón más, un peldaño más, que es la emancipación. Yo no creo que nos dé el tiempo de abordar la emancipación, pero tiene que ver básicamente con el romper las cadenas que nos oprimen, y eso solo es posible si nos sabemos instituyentes. Les quiero hacer la invitación también a participar del encuentro de la RENFA, de la Red de Movimientos de Educadores Frenet de América, que va a ser en Uruguay en febrero del 2023, donde el tema central del encuentro va a ser pedagogías emancipatorias latinoamericanas. Así que un paréntesis y les dejo la invitación para que puedan participar. Bueno, de todo esto se tratan los talleres cooperativos de trabajo libre, de pensar a los niños y niñas, de asumirlos como sujetos instituyentes, que mirando desde el colectivo logran diversos proyectos tomando en cuenta a todos y todas. No es un camino fácil, porque todo el sistema está armado para cumplirlo y no para cuestionarlo, y en esa lógica nos forma y nos deforma. Existen tensiones que se ponen en juego y desafíos cuando vamos a proponer este tipo de trabajo. Nos pasa con la pedagogía Frenet en sus múltiples actividades que planteamos diariamente en la escuela, estas tensiones, estos desafíos, pero en esas tensiones ha ganado una reflexión profundamente ética que hemos trabajado en conjunto, que la seguiremos abonando en cada discusión y en cada intercambio, que es ¿qué es el otro para mí? ¿Y qué implica el ser sujeto? Y ello se responde a través de nuestras posiciones docentes, nuestras posturas filosóficas y políticas que se ponen en juego en nuestra práctica. Hoy por hoy las políticas educativas actuales se enmarcan en proyectos neoliberales, que por lo tanto siguen las leyes del mercado, que cosifican a las personas, que nos transforman en objetos de necesidad y mercancía. La disputa por el sentido de la educación como derecho de todos y todas implica posiciones docentes colectivas que tengan la fuerza como para proponer otra cosa, algo distinto a lo hegemónico, y se sostengan cooperativamente. Por eso esta reflexión ética de qué es el otro para mí es importantísima hoy, sobre todo porque ella va a definir nuestro accionar. Por todo esto pensamos que nuestro quehacer pedagógico es de resistencia colectiva y que propone otro mundo, otra sociedad en la que quepamos todos.
Todavía creemos en la utopía y hemos visto que la escuela cooperativa es el sentido común de los niños y niñas, no la competencia. Y eso nos da esperanza. Esta experiencia, como les decía al comienzo, nace de la experimentación pedagógica, del deseo de conjugar todos estos elementos, de implementar algo que pusiera en diálogo de forma explícita todo esto. Más allá de esta experiencia, de lo que nos habla es de la posibilidad de crear con otros y otras, de reflexionar colectivamente. Nos habla de la vitalidad y del movimiento, de la vitalidad del movimiento de la pedagogía Freinet, que se crea y se recrea constantemente a partir de la cooperación y del intercambio como este que estamos haciendo hoy, de las experiencias de cada docente. Tengo algunas fotos para mostrarles y contarles un poco más de qué se trata esto de los talleres de trabajo libre. Voy a presentar, es muy cortito. ¿Sí? ¿Ahí lo ven? Sí. Sí. Bueno, estas son unas imágenes. Les cuento que los talleres de trabajo libre, mejor cooperativo, son 4 talleres, 4 momentos distintos. Son muchos talleres que funcionan a la vez en la clase. Mientras unos hacen cocina, otros pueden hacer un taller sobre circuitos eléctricos. Todos funcionan a la vez, pero tienen un tiempo de 4 semanas, un taller por semana. Entonces, lo que ellos tienen que tener en cuenta, ellos proponen los talleres y se anotan en los diversos talleres que hay. Se tienen que reunir para poder planificar el taller en función de un objetivo que debe ser necesariamente cooperativo. Es decir, tienen que pensar en ese taller, pero que el resultado del taller sea algo que para volcar al colectivo. Por ejemplo, en las primeras fotos, ese taller de cocina, funcionábamos los miércoles con los talleres cooperativos. Entonces ese taller de cocina lo que hacía era los miércoles cocinar la merienda para todos los niños de la clase. Ese día todos tenían que poder saber qué ingredientes tenían que llevar, tenían que organizarse previamente y poder planificarse qué era lo que iban a cocinar. De esa manera, cada vez que terminábamos los talleres, compartíamos una merienda con lo que ese grupo había cocinado. En la otra fotografía, que hay otras niñas cocinando, esos son más chicos, son de 3er año, y entonces las familias también estaban involucradas para ayudarnos en los diferentes talleres, pero el funcionamiento era más o menos el mismo. Se reunían, tenían que planificarse, qué iban a cocinar, cuál era el sentir cooperativo, cuál era ese aporte al grupo, a todo el grupo, no solamente al grupo del taller, y tenían que replanificarse para los talleres siguientes. Claro que había niños que a veces no traían los ingredientes, y bueno, ahí había que hacer una reflexión al respecto, había que repensar qué podían cocinar con esos ingredientes que tenían. Entonces, fue muy rico en ese sentido, porque en el taller de cocina se veía de forma muy explícita las responsabilidades y el compromiso con el grupo. Del taller de cocina surge esa otra fotografía de 2 manitos con un globo. Surge la pregunta de, cuando estaban haciendo pan y después hicieron pizza, ¿por qué crecía el pan? ¿O por qué crecía cuando se agregaba levadura? Entonces, bueno, surgió de allí un taller
también de trabajo libre, un taller que se llamaba Químicos, y entonces estos químicos lo que hacían era buscar experimentos para poder conocer, en este caso, por qué leudaba el pan o por qué leudaba la pizza, y entonces se trabajaba luego con todo el grupo, y lo cooperativo también estaba dado por, bueno, no era algo material en cuanto a un algo tangible, sino que lo material era el conocimiento que se compartía de esas investigaciones que iban realizando. En este caso, se creó un taller de costura. En la primera foto es una mamá que está ayudando a utilizar la máquina, que en ese momento era una máquina nueva. Bueno, es una máquina muy vieja, pero nosotros era la primera vez que teníamos una máquina de coser y ella se ofreció a ayudarnos. Y lo que ese grupo quiso hacer fue almohadones, cojines, para todos, para poder sentarnos en el piso para las asambleas y los encuentros. En la otra fotografía, otro grupo de costura, otro año, quiso hacer las bolsitas para poner sus cuadernos a fin de año, y entonces en lugar de comprarlas, porque acá normalmente se compran, lo que hicimos fue un trabajo relacionado a matemáticas. Allí están midiendo, pero también calculando costos, área, perímetro, para saber la cantidad de tela que tendríamos que comprar entre todos, y bueno, y qué colores, en fin, tuvieron que decidir muchas cosas y finalmente realizar las bolsitas para todos. Este fue un grupo de tercer año, que uno de los talleres que decidieron fue la investigación de algunos seres vivos, algunos animalitos que andaban por la clase. Y en este caso, bueno, las arañas, y lo que tenían para compartir con el resto también tenía que ver con sus conocimientos. Aquí también un grupo de químicos también surge a partir de la cocina. Bueno, en una de las recetas, al poner leche y aceite en la misma taza, por supuesto se separaron las fases, y bueno, y eso despertó el interés que dio origen a este taller de químico de los más chiquitos, donde trabajamos sobre la densidad de los líquidos. Cosas que son capaz para niños más grandes, pero bueno, surgió aquí. Y trabajamos también, un equipo trabajó también mucho sobre la huerta, y este es un texto que a mí me encanta, más allá de las faltas de ortografía, que dice así. Esto es un texto libre que escribió uno de los chiquitos de tercer año. Nuestra huerta cooperativa. Tercer año tiene su propia huerta. Plantamos cebolla, perejil y lechuga. Yo creo que esta es la mejor huerta de todas, y va a ser mejor todavía. La huerta cooperativa no se trata de vegetales y etcétera. Se trata de hacer nuevos amigos también. Esta huerta es genial. Fin. Amigos cooperativos. Y bueno, un poco la idea es esa justamente, de crear muchos talleres simultáneos que trabajen simultáneamente en la misma aula, en el mismo salón, pero con fines cooperativos que ellos mismos puedan pensar y planificarse. Entonces, bueno, de eso se trata el artículo, de eso se trata esta experiencia, y agradecerles mucho a Daniela, a Ana Flavia y todas las compañeras que han estado atrás de nosotras con este gran trabajo, y bueno, agradecerles la oportunidad de poder ser parte de Cadernos CDs. Así que muchas gracias. Obrigada, Gabi. Gabi, a gente agradece demais sua apresentação. A gente fica encantado quando vê as fotos, né? Não quer mais parar. Bom, eu vou finalizar essa parte expositiva de conversa da roda, e a gente vai abrir na sequência
para perguntas, né, para a roda, para a palavra circular na roda. Como eu comecei com uma citação do Frenet, eu termino com uma citação dele também, que gosto muito, acho que, enfim. Não estamos a serviço de governos que passam, nem de regimes que mudam. Estamos a serviço das crianças, a serviço da sociedade, para a qual queremos prepará-las, segundo as técnicas da verdade e da liberdade, felizes e orgulhosos de apoiar-nos para isso em todas as forças que buscam o mesmo objetivo, de libertação e renovação. Bom, com essas palavras a gente encerra a nossa exposição e abre para o público todo dessa roda, para a palavra circular. Eu não consegui acompanhar pelo chat se tem inscrições, mas vamos lá. Vocês podem usar o recurso da mãozinha, né? Acho que já tem também alguém. Para fazer perguntas. Bom, enquanto vocês vão pensando, eu tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer, Gabi, para você, sobre como que é o movimento Frenet no Uruguai. Se tem muitas escolas que trabalham com a pedagogia Frenet, se são mais no público, no particular, se você pudesse contar um pouquinho como é o movimiento no Uruguay. Sí, el movimiento en Uruguay, hoy por hoy somos muy poquitos, somos ruidosos, eso sí, hacemos mucho ruido, pero somos poquitos. Trabajamos todas en educación pública y, bueno, tratamos de vincularnos con el interior del país también. Estamos, casi todas trabajamos en Montevideo y tratamos de vincularnos al interior del país a través de un equipo de extensión universitaria que realizan un curso de cooperativismo y nos invitan cada vez que trabajan sobre educación cooperativa, y entonces tratamos de ir siempre que podemos y de invitar a otros compañeros y compañeras al movimiento Frenet. Lo lindo y lo curioso es que cuando iniciamos la investigación tras las huellas de Frenet, y el libro sintetiza una investigación realizada, nos encontramos que existía un movimiento Frenet ya en la década de 1940 y que fue desmantelado, fue destruido, digamos así, cuando comenzó la dictadura en Uruguay en 1973. Son los últimos registros que existen. Entonces, de algo que nosotros pensábamos que íbamos detrás de una experiencia de un maestro uruguayo que se llamaba Olegario Villalba, pensábamos que se carteaba con Frenet directamente, pensamos que era la experiencia, una sola, y resultó que era todo un movimiento, pero grande, de muchas personas, y que incluso tenían una publicación con un tiraje de 20.000 ejemplares. Entonces, bueno, estamos en una etapa, este movimiento actual es un movimiento joven que tiene 11 años, frente a otros movimientos que están desde, ustedes hablaban hoy de María Rosa Sampaio de la década del 70. Bueno, imagínense, nosotros empezamos en el 2011, ¿no? Como grupo, como colectivo. Entonces, bueno, lo que estamos intentando hacer es difundir nuestro trabajo y difundir la pedagogía Frenet en Uruguay. Y creo que estamos mucho mejor que antes no se escuchaba la pedagogía Frenet en ningún instituto de magisterio. Por ahí está Leticia Pierri, docente de los institutos normales de Montevideo, que yo creo que Leticia fue una de las que escuché
cuando yo era estudiante hablar de Frenet, pero no es lo normal, digamos, ¿no? Y ahora, hoy por hoy, se escucha más, o hay una resonancia, digamos. Y bueno, estamos en ese camino de divulgación, de experimentación también de nuestra parte, y bueno, en ese camino, pero somos poquitos. E muito muito, obrigada. quando eu disse, né, da Gabi ser muito aguerrida, eles têm um movimento jovem, né, que tem um pouco mais de uma década, mas a Gabi já está lá no CA da FIMEM, vai sediar, né, a próxima Renfa, que é um encontro grande. Então, é um pessoal do movimento que está bem corajoso mesmo, né, e bem a fim de levar para frente. A gente fica muito inspirado por vocês. Corajoso, me encantó. Sí, yo creo que sí, tenemos fuerza y tenemos coraje. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Los invitamos a la Renfa en febrero. Beatriz? Olá, boa noite. Assim, nos três relatos, né, além do trabalho do professor com as crianças, eu pesquiso sobre o coletivo dos professores, né, partindo do Freinet. E aí eu queria, por exemplo, acho que talvez a Viviane e a Cíntia poderiam talvez dar uma palavrinha sobre isso, mas da importância, né, de fazer o trabalho junto entre os adultos, para conseguir, até da Luciana também, né? Eu fiquei pensando se aquela ajudante dela não topasse, eu não sei se no caso da Luciana é uma escola que tem uma cultura de trabalhar pedagogia Freinet, da Cíntia eu sei que é, mas então, Luciana, se você quiser comentar também, mas como que é esse movimento, né, dos adultos para trabalhar isso com as crianças? Cíntia, começa você. Posso falar um pouquinho. Eu acho que é fundamental, né? A gente falou desse ambiente cooperativo que a gente busca na nossa sala de aula. Então, se a gente não buscasse isso entre nós, seria até uma incoerência, né? Então, eu acho que faz parte de toda o próprio o movimento em si, né? É um movimento cooperativo. O Freinet, como a Ana Flávia bem colocou no início, ele não patenteou um material, ele fundou um movimento de professores, né? Um movimento cooperativo. E para mim, pessoalmente falando agora, da minha experiência pessoal, eu tive a sorte, podemos colocar talvez nesses termos, de ingressar nessa escola, porque eu não estudei Freinet na universidade, eu não me lembro de ter estudado Freinet na graduação, e aí quando eu ingresso na escola municipal e encontro a Ana Flávia, que já, né, conhecia a Freinet, que já tinha uma caminhada no movimento, foi com ela que eu aprendi, né, foi com ela que me emprestou os primeiros livros. E aí depois outras pessoas da escola também, na época a gente tinha um OP que também animava bastante a fazer esse trabalho, então é fundamental esse andar junto. Quem mais quer falar? Posso falar? Então, Beatriz, diferentemente das meninas, eu trabalhei muito tempo muito sozinha, né? Sem parceiros, assim, né? E aí, eu acho que a resistência, né? Como a Gabi está falando ali, ela tem alguns parceiros do movimento, mas são poucos. Eu acho que quando a gente encontra esse coletivo, isso potencializa muito o trabalho, né? A gente tenta trabalhar em cooperação, na EMF, por exemplo, onde eu estou hoje, que eu, até na minha dissertação, quando falo dessa escola, eu chamo de Escola do Encontro, porque foi onde eu encontrei essa parceria, né? Esse coletivo aberto a essa troca, e eu acho que isso potencializa muito o trabalho, impulsiona a gente, né? Então, eu acho que tem, isso a gente busca com
desenvolver nas crianças, e a gente, na pedagogia Freinet, a gente também tem essa busca, né, de estar nesse movimento, cooperando, compartilhando práticas, abrindo a nossa sala para os estagiários, abrindo nossa sala para outras pessoas que queiram, né, exatamente, e também buscando em outros. A gente aprende muito e ressignifica muito a nossa prática, porque a gente está aberto a esse trabalho cooperativo. Oi, Beatriz. Eu vou fazer das minhas palavras das meninas, e na pergunta que você fez, se aquela outra educadora compartilhava dos meus ideais de educação, eu vou dizer que não compartilhava. Mas eu acho que a gente, o que a citação que a Ana Flávia trouxe, a gente trabalha com o que a gente tem, né? Então, a partir da realidade que nos é imposta, a gente vai cavando brechas. Então, assim, eu fui fazendo um trabalho de propaganda da pedagogia Freinet, de convite para as pessoas conhecerem, de mostrar o que eu estava fazendo com as crianças, e assim eu fui conquistando a parceria delas, né? O respeito delas, porque no primeiro momento, quando você chega com um trabalho como esse, você assusta, né? As pessoas falam: quem que é essa louca que está querendo mudar tudo? Então a gente tem que ir bem devagar, né? Tem que ir conquistando pelo trabalho, como as meninas falaram, chamando as pessoas para virem ver, compartilhando e também mostrando interesse pelo trabalho das outras colegas, porque a gente não vai encontrar nesse mundo só professoras da pedagogia Freinet. Então, eu fui buscando parcerias com colegas que nunca tinham ouvido Freinet. E você vai aprendendo com elas também, né? Uma coisa que eu percebo é que às vezes a gente encontra algumas professoras por aí que têm uma postura muito freinetiana e nunca leram o Freinet. Ao mesmo tempo que a gente encontra professoras que estudam Freinet há muito tempo e têm uma postura muito rígida e dura com as crianças. Então, mais do que as técnicas, é um modo de se relacionar com as crianças, é um modo de se relacionar com as colegas, com o conhecimento. Essa cooperação, ela tem que estar permeando a sua vida, né? Não pode estar assim, eu uso a cooperação em sala de aula. Não, eu tento ser o máximo cooperativa em todos os ambientes que eu estou, porque é assim que eu acredito. É assim que eu vejo o mundo, né? Então, a gente, além do Freinet, a gente tem como patrono do nosso movimento o Paulo Freire, né? Então, a gente busca a gente busca não desistir de querer mudar o mundo, de querer mudar as coisas, né? E de querer justiça social em todos os âmbitos da nossa vida, né? É uma luta mesmo. Acho que é por aí. Ou mais alguém? A gente tem mais uns minutinhos antes de encerrar. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta ou comentário para as nossas colegas? Altair, pode falar. Boa noite. Eu nunca tinha escutado sobre o Freinet e me chamou muita atenção. Eu estou aí com o projeto do doutorado, né, para falar sobre a questão da inclusão, né? E aí eu queria saber das meninas, né, como trabalhar a inclusão através de Freinet.
Vai, Ana. Eu fico super provocada, gente. Meu TCC foi sobre isso. Espera só um minutinho que tem um filho saindo guitarra aqui. Mateu. Vai, encosta a porta, filho. Desculpa. Meu encontro com o Frenê foi por conta disso, né? De querer estudar a questão da inclusão. E aí eu cheguei aqui na Curumim, em Campinas, que é uma escola particular, para ver mesmo como funcionava o trabalho, né, de inclusão. E eu vejo a possibilidade pelos ateliês, né, que a Gabi contou um pouco, trouxe algumas imagens, que é essa outra organização da sala de aula. Ao mesmo tempo, as crianças estão em ateliês diferentes. A maioria do tempo de trabalho na sala de aula Frenê é pelos ateliês. A Lu também trouxe, né, com os bebês. Então, nos ateliês, cada criança está inserida num grupo de trabalho, de acordo com as suas necessidades, com o seu plano de trabalho. Então, você não percebe. Se você entra numa escola, né, Frenê, com os ateliês funcionando, você não sabe dizer, a não ser que seja na cara, né, qual a criança ali é de inclusão, porque eles estão envolvidos no trabalho, cada um de acordo com a sua meta. Então, acho que pelo trabalho dos ateliês, por esse respeito à diversidade, o Frenê não falou de inclusão, não existia na época dele, eu acho, esse termo, mas ele fala das questões escolares e tudo, e tem uma fala que eu gosto muito, que é sobre cada olhar uma alma, da gente olhar para cada criança e para cada aluno e entender a necessidade daquele aluno, né? Sem perder de vista o coletivo, por isso que o ateliê acontece em pequenos grupos, né? Porque não é a criança isolada, não é você olhar aquela ideia de inclusão que eu vivenciei muito enquanto estagiária de escolas que não eram Frenê. Tem 30 alunos, tem 29 mais um, né? Porque é aquele de inclusão que está ali bem destacado, separado da turma. Na sala Frenê, não, a coisa, como eu já disse, né? Fica muito orgânica. E é um tema que me interessa muito, viu, Altair? A gente pode trocar mais figurinhas depois. ¿Puedo? Yo también. Obrigado, Ana Flávia. Claro, Gabi. A mí me gustaría decir también que nosotros hemos reflexionado también sobre estos temas y hemos llegado como no es una conclusión, pero sí es una observación de que es importante tomar nuestras aulas, nuestras clases, nuestras turmas como aulas multigrado, donde el saber circula, ¿sí? Hay un profesor en Uruguay que trabaja mucho sobre eso, un profesor, un investigador en la universidad que se llama Limber Santos, y él hace mucho énfasis en la didáctica del multigrado, y prestándole atención a él y a esa realidad que en general es de las escuelas rurales de Uruguay, de que nuestros grupos tienen mucho de aulas multigrado, porque si bien todos están en el mismo grado, los niveles de aprendizaje, por supuesto, son todos diferentes y por supuesto todos los niños se acercan de formas diferentes al conocimiento, ¿no? Entonces, asumir el grupo como desde su diversidad, ¿no? Pero asumirlo nos lleva también a posicionarnos de una forma diferente, donde no todos hacen lo mismo, donde no todos aprenden de la misma forma ni al mismo tiempo, y algunos aprenden más rápido una cosa y otros aprenden otra cosa, ¿verdad? Hay una parábola de los dichos de Mateo, de Freinet, Altair, que es muy interesante, que se llama, por lo menos en español, se llama Las águilas no suben por la escalera, y se trata del pedagogo que mide minuciosamente cada estadio del desarrollo del niño para saber por dónde va a planificar sus clases o cómo va el niño a construir su conocimiento. Y cuando va a la realidad, se encuentra con que hay niños que suben más lento, agarrados de la baranda, peldaño a peldaño, y otros que van corriendo, se saltean escalones, se caen. Bueno, eso es una parábola que escribió Freinet hace mucho tiempo y creo que la tenemos que tener muy presente. Nosotros trabajamos mucho y en
Cadernos CDs hay un artículo al respecto de otra compañera con los planes de trabajo. Y los planes de trabajo, además de fomentar la construcción de autonomía, también trabajan en función de ese proceso individual que va realizando cada niño y cada niña. Entonces me parece que hay mucho para decir desde la pedagogía Frenet en cuestión de lo que hoy se llama inclusión. Creo que si nosotros todos asumimos esa diversidad, pero la asumimos en serio y de verdad y trabajamos en eso, deberíamos de poder quitar la palabra inclusión, que en definitiva siempre lo conversamos con los colegas, con Vicky Díaz, que anda por ahí también, que la palabra inclusión también excluye, ¿no? Si hablamos de incluidos es porque hay exclusión. Entonces, la pedagogía Frenet puede abonar mucho sobre esto que hoy se dice inclusión. Bom, acho que, né, a gente, dado o avançado da hora, né, a gente precisa ir encaminhando para o final, né, aqui no chat algumas pessoas foram se manifestando também, né, agradecendo, parabenizando, depois vocês podem olhar também, né, não sei se todos os colegas conseguiram olhar, e a gente agradece, né, eu e a Ana Flávia, nós queremos agradecer as professoras que aceitaram, né, o nosso convite para escrever os textos, né, não é simples, né, no nosso mundo atual, acadêmico, e nas correrias todas que a gente conseguir parar esse tempo, né, para registrar e fazer uma publicação como essa, né, então a gente agradece o aceite e também por estar aqui hoje, né, para dar um gostinho do texto, que fica aí um convite à leitura para vocês, né, eu fui colocando aqui durante a nossa apresentação os links dos artigos, e tem outros também, né, eu acabei de colocar aqui o texto sobre os planos de trabalho, né, que a Gabi citou, então a gente convida vocês, né, a conhecerem, tá no Cielo, é o último número publicado no Caderno SEDES. E agradecemos a todos vocês que estão aqui, estamos aqui em 41 pessoas, às 8h43 da noite, numa sexta-feira, isso que é utopia, né? A gente escolheu começar com essa música, porque é isso que a gente está fazendo aqui, né? Lutando, sonhando aí por um mundo melhor, por uma educação melhor, né? E então a gente só tem a agradecer a cada um e a cada uma que esteve aqui. Ana Flávia, se você quiser também falar alguma coisa para encerrar. Agradecer mesmo, né? Eu faço as palavras da Dani, as minhas, e seguimos juntas. Acho que a gente movimenta isso, né? Agregar pessoas, como a Gabi falou, a gente sempre aceita falar e conversar para trazer e para estar sempre todo mundo junto, seguindo. É isso. Então, gente, parabéns para todas nós, obrigada por esse tempo. Nathalie, você pode encerrar a gravação, tá bom? E muito obrigada, gente, uma boa noite, um bom descanso para todos e todas.